Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10h01. Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Sistema Solar. O que mais que ficou faltando? Via Láctea, a nebulosa, eu não sei qual é o nome da nossa nebulosa. Mas, lógico que somos uma de bilhões de galáxias e bilhões de planetas. E a semana passada nós queremos nos desculpar com os nossos estimados ouvintes, porque infelizmente não foi possível produzir o programa ao vivo e, curiosamente, o capítulo é Sede Perfeitos. Como ainda estamos distantes da perfeição, nós vamos deixar esse capítulo para a próxima rodada, que deve ser daqui a aproximadamente 28 semanas, 27, 28 semanas aproximadamente, que é quando vai rodar todo o Evangelho, uma vez que semana a semana discutimos um capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, hoje estamos acompanhados aqui do nosso querido José Irmão. Boa noite, José Irmão. Boa noite, meus queridos, um prazer estar aqui, uma grande alegria. Estamos também acompanhados do nosso querido Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Um prazer novamente estar aqui novamente com vocês, meus amigos. Legal, porque nós temos o que temos de Marcos lá, né? Tem Marcos Melo, Marcos André, Marcos Caldas, D'Ambrósio, Marcos Silveira, meu Deus, Marcos D'Ambrósio, verdade. É tudo em homenagem ao evangelista, né? Um dos evangelistas que é Marcos, né? Marcos, sobrinho de Pedro. Pedro também, discípulo de Pedro, não é isso? Então, ele era no livro Paulo e Estevão. Eu, para falar a verdade, só aprendi com a obra Paulo e Estevão, sabe, Zé Irmão? Mas o Marcos, ele era sobrinho de Pedro. Sobrinho de Pedro. E que na primeira viagem que Paulo fez de pregação, acompanhado de Barnabé, o nosso querido Marcos, ele estava junto. Só que ele era muito jovem e chegou no meio do caminho, ele falou: olha, isso aqui não é para mim não, eu vou voltar. Então, veja o que é, né, o amadurecimento, né? Então, o amadurecimento fez com que ele reconhecesse que ele não estava pronto para fazer tudo aquilo, né, que o nosso querido Barnabé e o Paulo faziam, né, as pregações que eles faziam, e o Marcos pediu arrego e voltou, né? Muito, muito interessante. E ele era bem jovem, né, até na época de Cristo ele acompanhava, então no Evangelho dele está bem detalhadinho, ele conta a história boa, de uma forma boa, e através de Pedro também, né, que muito do que ele relata foi através das conversas. Exato, ele aprendeu com Pedro, né? Sem dúvida. Bem lembrado.
Boa noite, Guilherme. Que honra, que satisfação nos encontrarmos novamente. Boa noite. Hoje, infelizmente, estamos sentindo a falta do nosso irmão João, porque hoje é dia de São João, né? Verdade, rapaz. 24 de junho. Vamos ver, quem sabe ele chega aqui daqui a pouco. Tira uma dúvida para mim. Veja se é João Evangelista ou se é João, João Batista. João o Batizador. João Batista, né? João Batista. 24 de junho é João Batista. Beleza. Muito bem. É porque o João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, irmã de Maria, né? E o João Evangelista era irmão do Tiago, né? Que ambos eram filhos de Zebedeu, né? Então Tiago e João, filhos de Zebedeu. Havia um Tiago, irmão de Mateus, filhos de Alfeu, né? Que eram também discípulos do mestre. E essa data é Tiago maior e Tiago menor, né? O Tiago maior seria o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E o Tiago menor é o Tiago, filho de Alfeu, né? Só que o termo maior ou menor é em termos assim, que se sobressaiu mais, né? Que era, vamos dizer assim, que tinha um moral superior entre os próprios discípulos, né? Então, por exemplo, lá naquele encontro do Monte Tabor, naquela passagem maravilhosa em que houve a transfiguração de Jesus, né? Que Jesus se transfigurou e apareceu, né, com essa transfiguração, com essas energias, 2 espíritos apareceram, e de maneira tão visível, tão impressionante, que Pedro fala para Jesus: mestre, é preciso que eu faça uma tenda para Moisés e outra para Elias? Então você imagina como que foi, né? E esse encontro foi uma verdadeira reunião mediúnica, porque os discípulos se reuniram lá no Monte Tabor e Jesus estava acompanhado, olha só, de Pedro, João e Tiago. Qual Tiago? Esse mesmo Tiago, filho de Zebedeu, que tinha uma mediunidade fantástica, né? E tem alguns relatos dele na obra Paulo e Estevão, né? Então, por isso que o Tiago, ele ficou conhecido na tradição cristã dos primeiros séculos como Tiago Maior, né? Vou aproveitar para tirar uma dúvida, então. Se eu souber. O Tiago, esse Tiago que da casa do caminho do Paulo e Estevão, é o Tiago menor ou ambos estavam, né? Ambos lá na estavam. casa do caminho, ambos estavam participando. E aquele que era mais ligado às raízes... As raízes israelitas, Isso. as raízes do judaísmo, era o Exato. Tiago, filho de Alfeu, né? Ok, obrigado. Que ele manteve ele manteve assim todo aquele formalismo do farisaísmo, né? Aqueles ritos. Então ele foi o responsável por introduzir no cristianismo nascente essa ritualística Sim. que vinha do judaísmo, entendeu? Muito bom. E o trabalho dele, na verdade, foi importante porque houve o Tiago, filho de Alfeu, essa conduta fez com que ambos os conceitos, ambas as correntes, aquela que era mais independente, que seguia os princípios de Jesus, sem estar atrelado aos conceitos do judaísmo, né? Da exigência da circuncisão, daquelas exigências que o farisaísmo fazia, principalmente a circuncisão dos novos adeptos de Jesus, então, principalmente os gentios, né? Então o Tiago, filho de Alfeu, foi importante para que houvesse aquele ponto de encontro, né? Houvesse menos brigas, né? Que houvesse um congraçamento, uma coisa mais ponderada. Como é que se diz? Uma atitude mais ponderada. Exatamente. Então ele foi importante nisso, né? Mas era o outro Tiago. Marcelo também é cultura. Muito bom. E agora eu não me lembro por que nós começamos a falar tudo isso, né?
Porque eu ia falar boa noite pro Guilherme e o Guilherme não falou boa noite. Então eu vou falar boa noite, aproveitando que a gente está com 2 semanas acumuladas aqui de vontade de falar, né? Porque não tivemos o programa na semana passada, inclusive aproveitamos para pedir desculpa aí para os ouvintes. E apenas como curiosidade também, a data de nascimento de João Batista, ela é tida como dia 24 de junho, mas é uma data aproximada com base no Evangelho de Lucas, que afirma que João nasceu cerca de 6 meses antes de Jesus. Exatamente, então, por 24 de dezembro, 24 de junho. De junho, por isso que se fixou esta data aí como data de São João. Exatamente, porque a primeira referência que tem de João Batista é que a Isabel já estava com 6 meses quando a Maria foi dizer para ela que um anjo havia aparecido e que ela seria mãe, que ela seria a mãe do Salvador. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, exatamente. E nesse momento, o menino começou a se mexer no ventre da Isabel de maneira mais intensa, né? E a Isabel, eles dizem que a Isabel estava com 6 meses. Agora, essas datas, na verdade, são datas que o mundo ocidental é que colocou muito tempo depois, né, Guilherme? Porque não se tem certeza exatamente se foi realmente em dezembro que o mestre nasceu. Não, eu tenho um estudo que talvez diga que ele talvez tenha nascido em maio. Porque aí eles pegam que foi um pouco depois da Páscoa judaica, uma coisa assim. Aí eu não me recordo muito bem, mas eu acho que eu vi em algum lugar que seja de maio. É que depois a igreja estabeleceu em dezembro por conta das festas que tinha. Então Exatamente. É uma data declaradamente simbólica. Sim, que foi conveniente para a igreja católica da época, né? Muito bem. E hoje nós vamos entrar no capítulo... Qual que é o número do capítulo mesmo, companheiros? Me ajudem. É 18. Capítulo 18. O capítulo intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós iniciamos lá, nós iniciamos esses comentários, primeiro, relatando a passagem evangélica que se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, lá no capítulo 22, o Mateus assim relata: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui com a túnica nupcial? Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, entender uma história como essa que o Mestre nos conta, uma história como essa de 20 séculos atrás, sem o conceito que temos hoje da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, me desculpem, mas é impossível entender com clareza essa parábola. E, como nos ensina o nosso querido Haroldo Dutra Dias, Jesus gostava de contar essas histórias não só porque as histórias eram mais fáceis de serem repetidas depois, e dessa maneira muitos dos seus conceitos foram passados de gerações a gerações, uma vez que Jesus é o pedagogo por excelência, mas também porque Jesus queria que nós, e nós estamos fazendo isso há mais de 20 séculos, que nós pensássemos, que nós refletíssemos. Então, vejam vocês, se tem cabimento uma história, vamos fazer uma abordagem como se nós não tivéssemos a visão da imortalidade da alma, como se nós não tivéssemos a visão da reencarnação. Como que nós vamos compreender uma história em que um rei manda os seus empregados convidarem, buscarem os seus convidados se recusam a ir, aí o rei, ele manda outros servos para refazer o convite, e esses convidados, uns foram para a casa de campo, outros estavam envolvidos com os seus negócios. E os terceiros, olha só o que os terceiros fazem. Eles mataram os servos que foram convidá-los. Entendeu? Eles mataram aqueles que foram efetuar o convite. Ora, o rei ficou sabendo disso e ele não se conformou, né? Ele não se conformou, ele foi tomado de cólera, juntou os exércitos e mandou exterminar todo mundo. Mandou acabar com todo mundo, né? Então você fala, meu Deus, que justiça é essa que Jesus está querendo ensinar, né? Meu Deus, o que é isso? Por isso que na interpretação do Evangelho há várias linhas de interpretação, né? Então tem o primeiro tempo de interpretação, que são aquelas pessoas que se apegam ao que está na letra, né? Tem um segundo nível de interpretação, que é um nível que você analisa o contexto histórico, analisa as personagens envolvidas. Aí tem um terceiro nível de interpretação, que você junta aquilo que foi ensinado lá dos conceitos de Moisés, do judaísmo, que você tem que pegar esses conceitos e trazer para a realidade que Jesus vivia, né? Ou seja, Jesus era judeu, tinha hábitos judeus, pensava como judeu e, logicamente, que o seu pensamento era o pensamento daquele povo que foi educado pela lei de Moisés,
né? E tem um quarto nível de interpretação, que é um nível mais profundo, que só os grandes mestres de Israel, principalmente aqueles que têm o conhecimento da Kabbalah, né? A pronúncia correta é Kabbalah, que nós ainda não temos esse nível, e é um comentário que se encontra lá no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, lá do Emmanuel. O Emmanuel faz esse comentário. O nível de interpretação mais profundo, só os grandes mestres de Israel é capaz de explicar. Pois não, Marcos? Essa semana eu fiz a preleção, né, desse tema. Ah, legal. Isso foi bom, foi uma coincidência. Mas, e nas minhas pesquisas... Eu não sabia que tinha sido você, porque essa semana eu não tinha visto lá na quarta-feira, no roteiro. E nas minhas pesquisas eu vi que simbolizava a união com Deus, naquela época, mesmo dos judeus, simbolizava um casamento, um festim, uma festa de núpcias. Então Jesus usa essa conotação, festa de núpcias, até como uma união mesmo com Deus. Então isso já era falado de muito tempo, já se usava nas minhas pesquisas. Não sei se é verdade, mas eu prestei atenção nisso. Falei, pô, tanto interessante. É que tem a parábola das 10 virgens, né? Isso, exatamente. No outro momento, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, está correto. E essas 10 virgens, elas é que seguiam o noivo e a noiva, né? Então, por isso até Jesus falava por parábolas, né? Até para que, utilizando coisas da época, né? As tradições, os trejeitos, tudo o que acontecia naquela época, para também, né, não ficar totalmente fora. E criavam essa história, né? O que parece para todos nós, numa primeira impressão, como diz aqui no Evangelho, uma coisa bem pueril, né? Mas como o rei convida e ninguém vai? Né? Que ultraje é esse, né? Na verdade, quando o rei convida, todo mundo quer ir, né? Mas não ocorre o contrário. Muito interessante. Essa parábola aí é muito rica e tem que se analisar, como você falou, em vários níveis. Exatamente. Né? A impressão primeira que não é nada daquilo. Exatamente, bem lembrado. E tem um outro detalhe, o Marcos, que vale a pena a gente fazer uma reflexão, que está relacionado com o contexto histórico, né, desse pensamento, né? E conforme a gente vai acompanhando no andamento do texto, você vê que ele deixa nas entrelinhas a indiferença que as pessoas foram convidadas para aceitarem ou para buscarem o reino dos céus. Só que muitas pessoas foram para a indiferença, caminharam para a indiferença. Ou seja, a casa de campo era mais importante, os negócios são mais importantes. Aí eu te pergunto, é só naquela época isso? Será que é só naquela época? Pois não, né? Você vê que ele é atualíssimo, né? As pessoas presas às coisas do mundo, ainda da terra, a matéria, as riquezas, enfim, das coisas ainda mundanas. Né? Exato. E aqueles servos que foram assassinados, lógico, tem vários níveis de interpretação. Eu vou fazer um nível de interpretação. Aqueles servos que foram assassinados, eles foram assassinados porque aqueles que os mataram, eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam, eles queriam continuar no comodismo deles, eles queriam continuar na vidinha deles lá. Verdade. Entendeu? E sabe que até um pouco antes, né, estávamos falando aqui com o Zé Irmão, que parece que nessa parábola Jesus faz uma premonição, né? Na premonição, ele já sabia o destino dele e provavelmente ele já se coloca como esses segundos servos que vão convidar essas pessoas a bodas, né? Então eles são humilhados, eles são mortos, que na própria parábola, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os servos seriam os profetas, né? E provavelmente o próprio Jesus, né, Zé Irmão? Exatamente. E vale uma outra menção, que é o seguinte,
o que é esse raio de reino dos céus que Jesus sempre fala nas parábolas, né? Porque, olha, muitas parábolas ele começa assim: o reino dos céus se assemelha, o reino dos céus é isso, o reino dos céus, papapá. Que raio é de reino dos céus é esse, né? Então, isso é uma coisa assim que também, por muito tempo, ficava aquela pulga, né? Mas o que será que Jesus quer dizer que o reino dos céus, né? Que reino dos céus é esse? Muito bem. Aí o nosso querido Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele vem e define: o reino dos céus é a obra divina no coração do homem. O reino dos céus é a obra divina no coração do homem. Ou seja, é nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas em que as virtudes prevaleçam sobre as imperfeições, em que as imperfeições se apaguem, como você disse hoje naquela comparação lá da sua exposição lá no Anel de Luz, do copo d'água, né? Que a água límpida vai se misturando com a água contaminada, com a água suja, vai diluindo, né? E vai fazendo com que as impurezas sejam expelidas, né? E que predomine a água límpida, né? A água pura, a água cristalina. Evidentemente estamos distantes disso, né? Evidentemente estamos distantes, mas... Até na própria experiência, né, Marcelo? A água ela vai entrando aos poucos e a suja vai saindo aos poucos. Não é papo, né? Caiu a limpa e saiu a suja. Não é isso, né? Não é de imediato, né? Vai indo, e você pacientemente, aquele copo transbordando, você vendo aquela água, sai um pouco de água limpa junto com a suja, mas vai a suja, a maioria da suja vai saindo até que, depois de um tempo, tá ali. Exatamente. Legal. Exatamente. E queira Deus que nós nos esforcemos para não deixar entrar impurezas novamente, né? Pois não. Eu li todo. Guilherme, esse primeiro trecho aqui da passagem evangélica, a parábola toda foi lida, até aquela história que nós vamos comentar ainda, da túnica nupcial, tudo. Então foi lido tudo. E o rei já pediu para botar para fora a pessoa que estava sem a veste adequada? Eu li até o final. Aqui, tá. Presta atenção. O que nós fizemos foi o seguinte: primeiro, ler a passagem evangélica toda. Aí agora nós estamos explicando. Não, tá bom, é que eu fiquei na dúvida. Definindo o reino dos céus e vamos definir as personagens envolvidas, né? E alguns comentários, lógico, na visão espírita, na visão dos nossos parcos conhecimentos. Tá ótimo. Eu fiquei na dúvida, desculpa. Beleza. José Irmão, você ia fazer algum comentário? Fique à vontade. Não, tá perfeito. Você tinha feito uma menção de fazer um comentário, fica à vontade. Não. Estou acompanhando aqui, só lembrando que o Marcos falou, é verdade, que o Primeiro Testamento simboliza a primeira aliança de Deus para com o homem, e o Novo Testamento, que é o Segundo Testamento, ele simboliza também a nova aliança que vem pelo pacto com Jesus, né? Então, se você, de fato, pegar o Primeiro Testamento, o Velho Testamento, as pessoas, assim como hoje, nós, em alguns pontos, a gente prefere ainda ou curtir a vida ou valorizar o bem monetário, né? Que é mais ou menos isso. É perfeita a parábola nesse sentido, né? Quer dizer, ele fala, foram para a casa de campos, então foram para as férias, né? Foram curtir, ou dedicaram-se aos seus negócios. Olha, as coisas materiais. Cada detalhe da parábola, ela não passa, né? Ela não é... Ela está ali por um motivo profundo. Sem dúvida. Por um motivo profundo. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo que tudo realmente tem um simbolismo, tem uma razão de ser. E de fato, se você pegar a segunda aliança e tudo, quando eles matam os servos, é o que acontece com Cristo depois e com os outros discípulos, né? Então, no princípio, eles meio que eles não matavam ali os profetas nem nada, mas eles, como diz, ficavam indiferentes, né? Ou eles preferiam mais tomar conta da parte monetária, achava que a vida era para se curtir e tudo mais. E quando vem Jesus, que é o Messias, e depois os outros apóstolos,
nós acabamos destruindo eles, nós acabamos, sim, matando, destruindo não, nós acabamos matando fisicamente, né? Então aí depois vem a outra parte, que é uma parte também muito mais profunda espiritualmente, que a gente pode ir analisando, né? Perfeito. Pois não, Marcos? Não, fica à vontade. Desculpa, até pegando essa questão dos apóstolos também, né? Todos eles não, a maioria teve morte trágica, né? Pedro, acho que foi crucificado de ponta cabeça. De cabeça para baixo. Para baixo. E a grande maioria, né? Acho que João é talvez o único que tenha morrido mesmo de velhice, né? E, apesar de estar exilado, né? Ele também sofreu, né? Preso. Sim, ele estava exilado lá na ilha de Patmos, né? Mas a grande maioria sofreu e foram imolados, né? Pois é. A maioria. O próprio Tiago, irmão de João, também foi condenado à morte. Está na obra Paulo e Estevão. Se não me engano, foi lapidado também. Paulo de Tarso foi decapitado. Perfeito. Muito bem. E em relação a esse comentário que o nosso querido José Irmão fez, da primeira aliança, depois da nova aliança, que é um comentário clássico, né, que é uma separação clássica, tem uma outra visão, né, uma visão já com a visão espírita, que inclusive o nosso querido Severino Celestino da Silva adota, que é a primeira revelação, Deus, os 10 mandamentos, judaísmo, os 10 mandamentos lá do Decálogo, né, que compõe o Decálogo e que foi recebido por Moisés lá no Monte Sinai, que todos conhecemos, né? Aliás, foi recebido por um fenômeno mediúnico de escrita direta, né? Foi através de escrita direta que as pedras foram escritas, aqueles 10 mandamentos que todos devemos praticar. Aí, mais tarde, né, cerca de 15 séculos aproximadamente, vem Jesus, e Jesus traz a segunda revelação, né, que os 10 mandamentos você poderia sintetizar em 3 mandamentos, né, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, se você fizer isso, você está praticando a mesma coisa que ensina os 10 mandamentos, né? E a terceira revelação que vem depois, 18 séculos depois aproximadamente, que vem com o advento do Espírito da Verdade, que vem trazer com clareza, né, a prova da imortalidade da alma, vamos dizer assim, as provas materiais, né, da imortalidade da alma, a reencarnação, a lei da evolução e assim por diante, né? Muito bem. Guilherme, podemos fazer uma pausa, a nossa primeira pausa? Podemos fazer, e vamos ouvir na voz de Elaine Castro a música João Batista em homenagem ao dia de hoje. Opa, que maravilha. E depois nós retornamos com quem é quem na parábola, né? Vamos fazer o quem é quem. Eu sou amor.
De reescrever histórias e viver um tempo novo, tempo apostólico, de vivenciar milagres, de vencer a carne, pra viver em santidade. Há um chamado, há uma história, há um deserto a percorrer, um caminho a preparar para aquele que após mim virá. Eu sou a voz que clama no deserto, anunciar ao mundo que o Senhor está perto. Eu vou lutar contra o pecado, me preparar para a volta do amado. Eu sou a voz que clama no deserto, anunciar ao mundo que o Senhor está perto. Eu vou lutar contra o pecado, me preparar para a volta do amado. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa lá da nossa casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Agora são 22 horas e 39 minutos e do dia 24 de junho de 2016. Para quem estiver interessado em manifestar algum questionamento, o telefone da rádio é 3876-6846. Muito obrigado. Estamos discutindo a parábola do festim das bodas, né? E nós vimos lá que os servos foram buscar os convidados para as bodas, né, para o casamento que o Senhor havia proposto. E alguns desses servos, primeiro os servos não foram, eles foram recebidos, mas não tiveram o convite aceito. Aí depois os outros servos foram novamente para fazer o convite às bodas e os convidados, alguns se recusaram a ir para a festa porque estavam preocupados com a casa de campo. Outros
estavam preocupados com os negócios, também não foram à festa de casamento de como você havia dito, né, Marcos? Quando tem uma festa de casamento, que Jesus faz a menção, é um encontro, né, de nós, de cada um de nós, né, da nossa individualidade com Deus, né? Então, o reino dos céus é isso, né? É a obra divina no coração do homem. E, então, como é uma obra divina, né, é um motivo de festa, um motivo de contentamento. Só que, como nós ainda somos indiferentes, como nós ainda priorizamos as questões materiais sobre as questões espirituais, nós agimos como esses servos, né? Como os convidados que não aceitaram o convite dos servos, né? Ou seja, optamos pela casa do campo, pela casa de campo ou pelos negócios. Pior são aqueles que, além de não aceitar o convite, ainda matam os servos, né? Como Jesus fala aqui nas parábolas, né? Aqui na parábola. Muito bem. E vale a pena essa reflexão, porque os servos foram aquelas pessoas, os enviados por Deus ao longo dos séculos, e Jesus faz uma analogia perfeita, porque antes da sua vinda, inúmeros profetas vieram trazer os seus ensinamentos. E não foi só na antiga Palestina. Nós vamos ver aqueles filósofos socráticos, tanto os pré-socráticos quanto aqueles que vieram após Sócrates. Sócrates veio 500 anos antes de Jesus, né? Então, os conceitos que Sócrates nos trouxe, os conceitos são conceitos que são muito semelhantes ao que ensina o cristianismo, ao que ensina a doutrina do mestre, né? Ou seja, num determinado momento, Sócrates nos ensina assim, que prefiro sofrer uma injustiça a praticá-la, né? Prefiro sofrer uma injustiça a praticá-la. E muitos dos seus conceitos são conceitos que são muito semelhantes aos ensinos do mestre. Ao mesmo tempo, também lá, Confúcio, na região oriental, trouxe inúmeros ensinamentos que hoje, quantas vezes nós vemos no Facebook, né, José Irmão? Quantas vezes nós vemos no Facebook inúmeros pensamentos, inúmeros conceitos belíssimos que são assinados por quem? Por Confúcio. Mais anteriormente ainda, recuando mais ainda no tempo, temos Krishna. Temos Krishna, né, que trouxe também, Krishna é lá da região da Índia, né, que também trouxe inúmeros ensinamentos. Por volta de 500 a.C. também veio Buda, né, Buda que também lá na Índia trouxe ensinamentos muito preciosos, muito valiosos, né, e ensinamentos que são válidos até os dias de hoje, são ensinamentos atualíssimos, né? Muito bem. Então muitos desses enviados não só foram menosprezados pela população que esses nossos irmãos fizeram as suas pregações, fizeram a divulgação dos seus conceitos, não só foram desprezados, como foram mortos, né? Quantos profetas não foram mortos do judaísmo, né? Inúmeros. Muito bem. Então, esses servos, quando eles vão lá estabelecer o convite e eles são mortos pelos convidados, meu Deus, que insanidade a nossa de não só fazer a escolha da casa de campo ou fazer a escolha da indiferença dos negócios, como ainda vai lá e mata esses servos, né? Mata aqueles que vieram trazer a luz. O que é mais engraçado, Marcelo, é que quando a gente olha a parábola na primeira vista,
a gente acha absurdo a ideia, né? Como é que você pode convidar alguém para uma festa e os convidados matarem os mensageiros? Além de se recusarem a ir na festa, eles matam os mensageiros. E é exatamente isso que como você está falando, exatamente isso que está ocorrendo no que se diz respeito ao Evangelho, né? É que para quem já é evoluído, o espírito evoluído olha para a gente, deve achar o mesmo absurdo. É o mesmo absurdo, quer dizer, da mesma forma que a gente pensa hoje, de maneira muito simples. E olha como Jesus é perfeito nesse sentido, né? Como ele usa uma história que se encaixa perfeitamente na nossa visão. Porque aí, daí nós entendemos, passamos a entender o absurdo que é a situação. Jesus está mandando, Deus está mandando ao tempo inteiro, né, mensageiros para convidar nós, o caso, né, esses espíritos ainda ignorantes, a sair da escuridão, né, a melhorar de vida. E não só nós recusamos, como matamos os mensageiros. Recusamos a luz e ainda matamos os mensageiros. Exatamente. Que é tão absurdo quanto a história que você convida alguém para o casamento e não só recusam como matam, né? Incrível, né? É impressionante. Até essa questão também, até na parábola, né? Quando ele diz, uns vão para a casa de campo, ou seja, optam pelo lazer, né? E outros vão ver os negócios, ou seja, optam pelo... Só centralizar mais no microfone, Okay, querido. É isso. Obrigado. Não, voltando aqui, alguns optam pelo... A casa de campo simbolizado o lazer. A pessoa, pelo lazer, pelas coisas, pela diversão, também deixam de aceitar esse convite. E outros, com a questão dos negócios, né? Que é o dinheiro, é o poder, enfim. Né? Você vê venhamos e convenhamos, né? Quantos de nós não consideramos que a vida é uma estação turística, né, Marcos? Quantos de nós, né? Quantos de nós não reconhecemos ou agimos como se a vida fosse uma estação turística? Mas não é um mantra que nós falamos? Aproveite a vida porque ela é breve? Pois esse aproveite a vida foi mal, é o carpe diem às avessas, Sim. né? Porque o carpe diem original, né, José Irmão, aproveite o dia, né? O aproveite o dia que foi ensinado originalmente, aproveite o dia de maneira útil. Aproveite as suas horas de maneira útil, né? Estabelecendo, buscar conhecimento através do estudo, através de aprender português, matemática, quando a gente tem que aprender e essas coisas todas, né? Português, matemática, ciências, mas também desenvolver as virtudes. Então, isso é que é o carpe diem real. Agora, a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, com o passar das décadas, principalmente nos tempos atuais, ela estabeleceu o carpe diem às avessas, né? Ou seja, a vida foi feita para se gozar a vida, né? Que é a tal da casa de campo, que é o estabelecimento do hedonismo, né? Ou seja, a busca do prazer pelo prazer, né? Como motivo único. Exatamente. E os prazeres cada vez mais insaciáveis, né? Então, se você conquista um prazer, já não basta, tem que buscar outro, e outro, e outro, entendeu? Que é aquilo que o nosso querido Divaldo nos ensina, que é sorver a água da praia, né? Ou seja, que se você vai lá sorver a água do mar, quanto mais você sorve, mais sede você tem. Sem dúvida. Entendeu? É que nós ainda estamos no campo das sensações, né? Como diz o Evangelho também, né? Ainda estamos no campo das sensações. Ainda somos muito sensoriais nesse sentido. Exato, ainda há o predomínio da natureza material sobre a natureza instintiva, espiritual. Que deve Mas ser também nós não podemos nos acomodar com esse pensamento, né? Não, pelo contrário. Exatamente, pelo né? contrário, é a consciência disso que nos faz avançar. Né? Exato, né? De nossa parte, vale a pena nós... Né? Tem até um pensamento, já que a gente está falando do budismo, pensamento muito bonito, né? Que diz assim, que as pessoas, por exemplo, a palavra liberdade, no Ocidente, a palavra liberdade é entendida assim,
Liberdade é eu poder ser livre para fazer aquilo que eu quero. É o que eu quero, na hora que eu quero. Exatamente. Então eu tenho a capacidade de fazer o que eu quiser. Se eu quiser sair daqui agora, pegar meu carro e ir para a praia, eu posso fazê-lo. Se eu quiser provar qualquer tipo de substância, eu posso fazê-lo, né? Então isso é liberdade sem que ninguém me pode disso, né? Nem mesmo a lei, por exemplo. Então isso seria liberdade total. Na visão budista, tem um pensamento que eu acho muito interessante. Liberdade é você não ser dominado pelos seus desejos. Porque o desejo como é que muda de figura? Uma imposição quase de escravo, né? Nós, sem percebermos, com o pensamento de liberdade, nos tornamos escravos dos nossos próprios impulsos. Então, aquele que realmente tem liberdade é aquele que consegue resistir ao impulso e seguir o caminho da própria consciência do bem. Isso é a verdadeira liberdade. Olha que interessante, como muda, né, o sentido. Então, eu não sou escravo dos meus impulsos. Não, pelo contrário, eu os domino e os direciono para onde o bom senso e a razão, né, o bem me orienta. Olha, José Irmão, você vê que como um assunto puxa outro, né? A gente vai comentando, as coisas vão se aclarando, né? E esse pensamento que você está tão bem descrevendo dos nossos irmãos orientais, ele é muito análogo ao pensamento do Cristo, né? Sem dúvida. Naquele célebre pensamento que nós encontramos lá em João, não é o João Batista, é João Evangelista, capítulo 8, versículo 32. Tem alguns que eu faço questão de guardar porque são muito marcantes, né? Então, João 8, 32, o mestre assim se expressa: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, quando nós buscamos a consciência dos nossos atributos, das nossas fraquezas, das nossas deficiências, e buscamos a consciência de trabalhá-las, de anulá-las, de purificá-las, nós nos libertamos das mesmas amarras da paixão, das mesmas amarras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, etc. Né? Então, é fantástico, né? Como que veja você, né, quantas linhas de pensamento são estabelecidas, e nós estamos aqui, ó, na metade da parábola, né? Na metade da parábola. O quem é quem que nós falamos, que nós íamos falar, né, Guilherme? Na verdade, o quem é quem, os servos que foram fazer o convite, são os profetas e são os homens enviados por Deus para iluminar, né, os mais variados povos, principalmente os povos da antiguidade, né? Porque essa parábola foi proposta por Jesus, né? E o rei é o próprio, né? E o rei é o próprio Jesus ou o próprio Deus, que também não é errado você pensar no próprio Deus. Então, e os convidados, quem são os convidados? São os nossos irmãos do judaísmo antigo, né, que eles primeiros convidados, né? Eles foram muito privilegiados porque a maioria dos profetas esteve imiscuída ou foi colocada no meio do povo judeu, né? Então nós vamos ver inúmeros profetas trazendo ensinamentos muito valiosos para aquele povo dos séculos que antecederam Jesus, né? Então você pode colocar Davi, Salomão, Samuel, Isaías, meu Deus do céu, Daniel, Ezequiel. Então são profetas assim com um pensamento e ensinamentos muito profundos, né? É verdade. E até aqui no Evangelho, né, eles eram, acho que foram, o povo judeu foram os primeiros monoteístas, né? Então eles eram um povo já especial, escolhidos para
para essa tarefa. Recebeu o Messias, né? Exatamente, para essa tarefa de receber o Messias, né? Que exatamente. Que havia a promessa do Messias no meio do povo de Israel. Eles eram um dos poucos povos que cultuavam um Deus único, o Deus em Bem si, lembrado. né? Bem lembrado. Mas no seio do povo, Deus não esquece daqueles que eram politeístas, né? Então havia muita sabedoria também entre os gregos, entre os egípcios, entre os nossos irmãos do Oriente, né? A Índia, a China e assim por diante. Né? Essa questão de ter duas levas de convidados na parábola, né? Eu diria que pode passar até como um detalhe, porque a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é que nós estejamos com as vestes apropriadas para o dia da festa. Mas é interessante a gente reparar o poder de antevisão do Cristo, né? Ele ali ainda vivo contou essa parábola, já sabendo que os primeiros convidados não iriam querer ir à festa e que matariam os serviçais, né? Ele já antevendo isso. Já fazia a profecia da própria trajetória. Então a gente hoje olhando para trás e entendendo essa questão, a gente, não tem dúvida, né, da magnitude daquele ser que esteve aqui com a gente por alguns poucos anos encarnado. Muito bom. E lógico, né, que naquele momento em que os servos foram exterminados, quando o rei fica sabendo disso, ele manda os exércitos exterminarem aqueles que haviam exterminado os seus servos, né? Que lógico que é uma figura forte, né? Uma figura simbólica que no pensamento de Deus, no pensamento de Jesus, não está a exterminar ninguém, né? É lógico que faz parte do contexto da parábola, né? Se você pegar pelo ponto de vista histórico, por exemplo, seria o primeiro a diáspora, né? Judaica, por exemplo. Exato. As diásporas judaicas, porque a partir do momento que você escolhe certos caminhos, você tem a responsabilidade sobre as suas escolhas, né? Então, como isso é a palavra do próprio Cristo, né? O plantio é opcional, não é isso? A semeadura é livre, mas isso, a colheita é obrigatória, né? Então, a partir do momento que você escolhe, quando você recusa os mensageiros, você recusa a mensagem que é o Evangelho desde o princípio, né? Você recusa o bem, você automaticamente entra na colheita natural das suas próprias atitudes, que é quando você está plantando sombra, você vai colher sombra, portanto, você provavelmente vai amargar as suas próprias atitudes. Quer dizer, é como um carro. Você compra um carro novinho, muito bom, muito maravilhoso, e você roda muito com o carro, e você não troca o óleo do carro, você não faz manutenção no carro, você não cuida daquele carro, e aí, passado alguns meses, e isso muitos dizem, eu acho muito engraçado, porque algumas pessoas falam assim, o bom de você comprar carro novo é que você não precisa fazer nada aí durante 3 anos. Mentira! Durante 3 anos? Mentira, não tem como. Cada 10 mil quilômetros você tem que fazer as revisões, tem que trocar o óleo, ou seja, não pneu. tem carro novo nenhum que vá durar isso, porque ele vai chegar um dia que você vai estar descendo para a praia e ele vai parar. Falou, o que aconteceu? Desgaste natural do aquilo. Então é uma consequência natural, muito embora muitas vezes a gente siga esse caminho. A gente não cuida, não faz manutenção, assim são os nossos relacionamentos, assim são, né, todas as outras coisas que a gente não cuida, não cultiva, ele chega uma hora que ele para, e aí é consequência natural. Então, os judeus, eles se afastam, vamos lembrar da palavra de Deus e dos profetas dessa época, e eles caem na mão dos dominadores. Logo depois que se você pegar a parte histórica, que é o tempo de ouro ali de Davi, Salomão e tudo mais, está escrito claro no Velho Testamento. Os judeus então se afastam novamente da palavra do Senhor e caem na mão depois dos babilônios e tal, vai indo até cair na mão dos romanos. E aí depois lá em Adriano, eles são obrigados a abandonar a cidade santa. Quer dizer, em termos simbólicos, foi cumprida a profecia de que
foi destruído, né? Foram exterminados. Foram exterminados. E quando o Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói, como o próprio Marcos lembrou lá fora, a gente estava conversando, né? Jerusalém. Destrói o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. É. Então Jesus está o tempo inteiro prevendo o que de fato vai acontecer historicamente e também espiritualmente, internamente, né? Nós podemos entender assim. Individualmente. Né? Individualmente, né? Muito bom. Guilherme, podemos fazer mais uma pausa? Podemos. Eu estava me recordando, há muito tempo atrás, teve um comercial do governo que ele dizia que o governo não pode ir até a sua casa para lhe entregar, dizer quanto você tem de restituição e lhe restituir o imposto de renda maior e tudo mais. Então, recomendando que os cidadãos declarassem e aí eles iam ter a restituição. E isso me lembra bastante, assim, e ficou marcado, porque hoje eu penso da seguinte maneira: Jesus, ele não tem, ele talvez teria, mas assim, ele não vai na casa de cada um, bate na porta e fica pedindo para que nós o tempo inteiro estejamos o seguindo. Mas as possibilidades estão aí o tempo todo, né? Os chamados são muitos o tempo todo. Mas eu estou falando tudo isso para fazer uma introdução, que é o seguinte: teve um que foi escolhido e Jesus foi atrás até o final para que ele realmente trabalhasse na seara de Jesus. Quem que foi, né? Foi justamente Paulo de Tarso, né? O nome do nosso centro. E a música que escutaremos no intervalo se chama Vaso Escolhido, com Tim e Vanessa, que fala justamente sobre essa trajetória no caminho de Damasco de Paulo de Tarso. Escutemos então esta música na voz de Tim e Vanessa. Muito bom, beleza. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas, e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar, a visão celeste. se curvar, Tinha o silvestre, se ofuscar, uma luz amiga, e entender a razão da vida. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amava. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doar.
palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado na manhã. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vale escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, com amor mais puro se doar. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e hoje estamos discutindo o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não é como alguns gostariam, muitos os molhados, poucos os escorridos, né? Mas sim, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E agora há pouco discutimos quem eram aquelas pessoas que os servos fizeram o convite, né? Quem eram aqueles povos, e certamente na perspectiva reencarnacionista, certamente, pelo menos num determinado momento, nós estávamos presentes e nós recusamos esse convite, mesmo porque faz 20 séculos que ainda estamos recusando o convite, imagine anteriormente. Mas isso também não é motivo para desanimarmos, também não é motivo para olharmos para trás e ficarmos apenas lamentando. E sim, aprendermos com a experiência dolorosa e caminharmos para frente. Mas na continuidade da parábola, quando o rei ficou tomado de cólera, ele exterminou todos aqueles que haviam matado os servos que foram estabelecer o convite. Então ele diz assim: então o rei disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, ou seja, o reino dos céus está pronto há muito tempo. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, judeus e não judeus, egípcios, gregos, romanos, foram chamados todos. E isso fez com que a sala de bodas se enchesse de pessoas que se puseram à mesa. Então você imagina, né? Como foi todo mundo chamado, né? Bicões, não bicões, né? Na visão do jeitinho brasileiro, né? Porque aonde tem uma festa, invariavelmente tem um bicão, né? Você já foi um bicão alguma vez, José Irmão? Já fui. Já? E você, a gente Marcos? A gente não tem muita vergonha na cara. Então, e nos anos 80, isso era uma prática comum. Era uma prática recorrente, né? Você, Marcos? É verdade, era comum mesmo. No bairro era a pergunta assim: onde está tendo baile esse final de semana? Vamos pro bailinho. Vamos pro Se bailinho. Era convidado ou não, não era essa questão. Exatamente. Tava todo mundo lá.
Aqueles bailinhos de garagem, né? Luz negra, né? Alguma coisa assim, né? Quem não participou, né? Existia uma certa também ingenuidade no ar, né? Não Sim, existia o sim. perigo que existia hoje, as pessoas eram muito mais próximas, existia, né, um bairrismo, um companheirismo maior, então isso era possível, né? Lógico. Muito bom. Você então gostava também de participar, o Marcos, dessas festas? Porque quando a gente fala dessas festas com essas características, nós já denunciamos a nossa idade, né? É verdade. Esses bailinhos eram bons. Mas esse convite... Não, peraí, não está funcionando. Eu pensei que estava funcionando. Só um Foi minutinho. um teste, na verdade mas está baixo. Pois não. Nós estamos testando aqui o microfone. Na verdade, nós, se éramos convidados, a gente aceitava, né? De pronto, esse tipo de festa. E mesmo que não fosse, nós iríamos. Exatamente, mas também havia uma tolerância, né? Como o José Irmão estava dizendo, né? Havia vamos dizer assim, até uma certa pureza, né? Na aceitação desses bicões por parte das próprias famílias que faziam as festas, né? Havia uma tolerância, né? O pessoal já fazia, na programação da festa, vai virar uma meia dúzia de bicões, né? Então nós já vamos colocar na conta aí, né, na programação, os bicões. Muito bem. E aí, como os servos foram às encruzilhadas, olha só que interessante, né? Esses termos encruzilhadas, mais tarde, foram utilizadas pelos nossos irmãos das religiões denominadas de origem africana para buscar os conceitos das encruzilhadas, né? E muitas pessoas desses nossos irmãos fazerem aqueles trabalhos conhecidos nas encruzilhadas, né? Não necessariamente trabalhos para prejudicarem os outros. Quero deixar bem claro isso, que muitas das denominações religiosas de origem africana, dos nossos irmãos que representam a Umbanda, que representam o Candomblé, que representam a outras denominações semelhantes, são pessoas muito queridas, são pessoas honestas, trabalhadoras, de moral ilibada e, como em todo o setor de atividade humana, há o bom vinho e o vinho que não é lá essas coisas, né? Vamos dizer assim. Nós também não temos a pretensão de considerar que dentro da doutrina espírita só há pessoas caracterizadas pela perfeição, né, José Irmão? Sem dúvida. Muito pelo contrário, né? Quem está aqui falando, por exemplo, é uma pessoa que tem inúmeras imperfeições. Muito bem. E aí o servo, os servos foram estabelecer o convite para todo mundo, né? Para quem encontrasse pela frente, judeus e não judeus, e a sala lá da festa ficou abarrotada de gente. Só que quando ficou abarrotada, o rei, ele entrou para ver os que estavam à mesa. E quando ele se encontrou com um homem que não vestia a túnica nupcial, olha só, ele se reporta para este homem e diz: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Aí o homem guardou o silêncio. Olha que interessante, né? Ele não respondeu nada, porque ele sabia que ele não era merecedor de estar naquela festa, né? Hoje nós temos o conceito da meritocracia, né, Guilherme? E ele sabia, por isso que ele ficou quieto. Talvez ele tenha, vamos dizer assim, que o dono da casa reconheceu o bicão. Ô meu, o que você está fazendo aqui? Essa festa não é para você. Ou seja, você não está preparado para essa festa. Você ainda não é portador da elevação espiritual, da elevação de conhecimentos, tanto conhecimentos no campo da inteligência quanto da espiritualidade. Você não é portador desses conhecimentos que o fazem merecedor de estar aqui. Pois não, José Irmão? Que nesse ponto a gente pode também analisar que se abre aí uma nova linha de pensamento, que é muito importante, porque quando
Deus, ou no caso aí o rei, envia os mensageiros e convida, faz o convite a essas pessoas, é necessário que a gente pense então que para vir à festa não é simplesmente o convite em si, mas as pessoas recebiam o convite e para irem à festa era necessário que houvesse uma preparação. No caso, por exemplo, Jesus usa a preparação como o traje, né? Então a mesma coisa, como o Marcos, a gente estava comentando ali fora, e você falou também aqui. Você tem vários amigos, e aí você faz o convite para o casamento. Você vai casar e você faz um convite aí para os amigos celebrarem essa data tão importante para você. Então um amigo que vai casar faz esse convite para mim. Eu fico muito feliz que ele tenha me chamado. Mas a festa, existe uma preparação. Então eu sei, por exemplo, que é de bom tom presentear os noivos. E algumas festas, como o próprio Marcos disse, às vezes pede um traje, não é? Então, olha, a festa vai ser em tal lugar, assim, e por favor venham com traje a rigor, né? Não é para ir de chinelo de dedo. Exatamente. E de calção. Ou venham com traje social, né? Que fala terno, gravata e tudo mais. Ou você faz uma festa de aniversário e coloca assim, festa fantasia. Festa fantasia. E aí você sabe que você pode se enquadrar. Agora você pode ir na festa? Pode. Se você for, você vai ser preso? Não. Algumas festas, as pessoas vão te barrar na porta. Vão falar, não, você não pode entrar. Mas digamos que, bom, é meu amigo, desde a infância e tudo mais. Então, pode deixar que ele entre. E você entra. Aí você tá de tênis ou bermuda, camiseta de time de futebol, por exemplo. E você chega lá e aí as pessoas estão de terno, gravata, todas bem alinhadas, as mulheres de longo, né? Ou então na festa de aniversário, todos fantasiados, tudo mais. Você naturalmente se sente destacado, você se sente mal. Deslocado. A maioria das pessoas não conseguem aproveitar a festa. Mesmo os mais caras de pau. Chega uma hora que ele fica desconfortável. Ele guarda silêncio. Ele guarda silêncio, exatamente. Sensacional, né? Pois não, Marcos? Olha, essa observação realmente, e é bem isso, né? Você chega numa festa, a maioria, não precisa nem estar todos, mas você não está de acordo com a maioria, você já se sente deslocado. Já, puxa, eu não sabia que era assim. Ou, puxa, eu não estou preparado. E é bem isso mesmo, meus irmãos. E quem já não passou por uma situação dessa? É o semelhante, né? É verdade. Muito legal. E Marcelo... Pois não, Guilherme. E eu gostaria de pedir a sua ajuda agora, né? Porque nós estamos aí na reta final aí da parábola. É engraçado que quantas vezes a gente num dia de insegurança, comigo acontece muito, eu sonho que eu estou em algum lugar com a roupa inadequada. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma coisa importante no dia seguinte, eu sonho que eu estou na escola sem sapato, ou que eu fui para uma festa sem calça. Quantas vezes, acho que isso acomete todo mundo, né? Quantas vezes a gente sonha que a roupa está inadequada, né? Quem sabe isso daí já não é o trauma de tantas tentativas de entrar na festa e falar assim, não, volta para lá, vamos tentar de novo, passa melhor essa calça aí, né? É verdade. E quando eu era criança, uma vez eu sonhei que eu estava indo de chinelo para a escola. Porque na época era terrível ser de chinelo. Olha às vezes como muda. Hoje os jovens vão de chinelo, né? Hoje mudou. Mas naquela época eu já tive também esse tipo de sonho, assim, super desconfortável. Exatamente. Na nossa época só ia de chinelo quem não tinha nenhum conga para colocar, né? Exato. Então pegava e muito conga, mal, né? Imagina, né? Conga, olha só, conga. E qual outro que era da época? Que chute. Tênis. Tinha um que era tênis, né? Tênis, uma marca que era tênis. Tinha o Montreal que era também, o simples, né? Depois veio, nosso Montreal já era um patamar. Era top, né? Já era um patamar superior. Meu Deus. E o All Star cano
O All-Star de cano longo, Cano meu longo, Deus, isso aí é... Era caríssimo. Eu, por exemplo, não tive a honra de ter esse All-Star aí. Eu tive um Quixute. O Quixute eu também tive. É. Ó, veja você que quando nós estamos para esse caminho, né, a idade está denunciada, né? Só usava em festa. 50 e poucos anos. Muito bem. Então, após o homem guardar silêncio, o rei disse à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são convidados, mas poucos os que aceitam o convite. Logicamente que sem a visão reencarnatória, você imagina, né? Que rei é esse? Que rei inclemente é esse? Que rei intolerante? Que por causa que o cara não está com a roupa, ele não só manda tirar o cara, como também manda prender as mãos, amarrar as mãos e os pés e lançar o cidadão nas trevas exteriores. Que rei inclemente é esse? Então, por isso que é importante estabelecer. Nós não podemos fazer uma leitura das parábolas de Jesus, uma leitura literal, né? Aquilo que está na letra, entendeu? Então, nós temos que ter esses níveis de interpretação, né? Que você vai aprofundando de acordo com, principalmente com a visão espiritual. O que Jesus quer dizer com essa parábola? É importantíssimo, como você até falou dos mestres que tinham as chaves para isso. Primeiro que Jesus, como você disse, que é uma das primeiras interpretações, Jesus estava numa época em que isso fazia muito mais sentido. Que era uma época de reis, uma época de muita impiedade, de muita servos, dureza, de servos e tudo mais. Então isso cabia totalmente. E segundo que Jesus quer dar aí um exemplo emocional. Então, Jesus está falando assim do desconforto. Quer dizer, você imagina da pessoa ser pega, ser amarrada e ser jogada para fora na escuridão. Então, é esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, esse sentimento de exclusão e de violência é que a pessoa acaba sentindo, né? É esse o sentido que ele quer dizer, né? Bem lembrado. Pois não, Marcos? Então, até você falou, muitos os chamados, poucos que aceitam o convite, pouquíssimos que estão trajados, que são dignos de... Ou seja, dos muitos chamados, poucos aceitaram o convite, né? Mas desses que aceitaram, quais deles estão preparados, estão prontos para participar dessa festa, né? Exato. Essa túnica... menos ainda. E essa túnica nupcial, ela é representativa das purezas individuais de cada pessoa, de cada um de nós. Então, por exemplo, na visão espiritual, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, o nosso perispírito, ele vai ficando cada vez mais desmaterializado. O nosso perispírito, para aqueles que não estão familiarizados com o termo perispírito, o perispírito nada mais é do que o corpo do espírito. Há no homem 3 coisas: o nosso corpo físico, o corpo do espírito e o espírito propriamente dito, que é o ser pensante, o ser que tem sentimentos, etc, etc. O corpo do espírito, ele também é constituído de matéria. Só que é uma matéria numa outra essência. É uma matéria quintessenciada, né? Uma matéria mais fina, mais sutil. Uma matéria num outro padrão de vibração, né? Não é uma matéria grosseira como é grosseira, como é grosseiro o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico que nos é muito útil, evidentemente, para a nossa encarnação presente. Agora, quando o nosso corpo físico para de funcionar, o que resta? O corpo do espírito, que é o perispírito, e o espírito propriamente dito, né? E esse corpo espiritual, se ele é um corpo espiritual
um corpo espiritual mais sutil, mais caracterizado pelas purezas, por um espírito mais voltado para as virtudes, então esse espírito, o corpo espiritual desse espírito, vai ser um corpo espiritual mais sutil, mais desprovido de matéria. Então, por isso que lá na festa, quando o rei detecta que aquela pessoa ele identificou uma pessoa que não estava trajando a túnica nupcial, ele identificou que aquela pessoa não se caracterizava pela pureza de sentimentos, pela pureza espiritual. Por isso que ele fez questão de apartar daquela festividade aquele cidadão que não estava vestido, entre aspas, adequadamente. E aí é muito interessante falar, porque nesse caso, por exemplo, como foi o rei que pegou e mandou jogar nas trevas exteriores, como se estabelece a semelhança com Deus? Através da lei. Exatamente. É a lei. Exatamente. É a lei estabelecida por lei Deus de justiça, que demonstra amor e caridade. Que demonstra isso. Então, todas as vezes que nós não estamos munidos desse tipo de sentimento, nós nos demonstramos, como diz Emmanuel, nós não temos merecimento, né, José? Exatamente. E Emmanuel nos diz umas coisas belíssimas. Ele diz assim: ninguém morre. Nós não morremos. Nós nos mostramos. Né? Então ninguém morre. Desvela-se. Mostra como nós somos na realidade. Por quê? Porque às vezes a gente pode... isso daí se aplica bem em todo conhecimento religioso, principalmente no conhecimento espírita também, né? Então tem um certo ponto dessa parábola que eu gosto muito, que nos mostra que o Marcelo falou aqui, que são as nossas conquistas espirituais, né? Conquistas emocionais, podemos entender. É a nossa progressão, a nossa evolução, a nossa humanidade. E é interessante porque Jesus nos orienta, e o Evangelho tem toda a orientação, tudo certinho. E tem até uma coisa que o Guilherme tinha citado pra gente aqui, que eu gostaria até que ele citasse, se o Marcelo me permitir. Marcelo, você tinha falado sobre a sua reunião do Evangelho no Lar e tudo mais. É verdade, viu, Guilherme? Que é muito interessante. Eu estou aflito para esse comentário que aí você tem fez até com o Lucas. link que eu queria fazer. Se você puder falar com a gente. Não, é que a gente estava tentando, né, Zé? Você estava fazendo o Evangelho no Lar com a sua família, né? E até para entreter um pouco mais as crianças, a gente tenta colocar de uma maneira a buscar exemplos da vida cotidiana. Exato. E aí a gente começou, e aí, como é que a gente pode colocar isso em prática hoje, né? E aí a minha filha, por exemplo, disse assim: poxa, a gente está morando aqui na casa da vovó e às vezes é muito chato, isso daqui não é legal. Eu falei, então isso é um chamado. Né? O que você está fazendo para ser escolhida? O que você pode fazer aqui dentro com essa situação que não dá para mudar, para melhorar e ser escolhido? Né? E o exemplo que eu falei aqui especificamente, talvez seja esse que você queira ouvir, é o do Lucas, né? Que está agora numa fase de fazer um vestibular para uma escola técnica que é o Cotuca e precisa estudar bastante. E a gente fala assim: olha, você está sendo chamado a fazer um cursinho caro que a gente está, graças a Deus, podendo pagar para você, para se preparar. Mas você olha para o lado e lá naquele cursinho tem várias outras pessoas com esse chamado também, com os pais podendo pagar o cursinho. Mas o que você está fazendo? Porque você sabe que não são todos ali que vão passar. O que você, Lucas, está fazendo para se preparar para ser escolhido? Né? E aí, nesse caso específico, ele tem que estudar e estudar muito. Né? Então a gente tentou trazer um pouco para o cotidiano do dia a dia, né? Sim, perfeito. Que eu acho isso maravilhoso. Quer dizer, o que nós estamos fazendo, né, para ser merecedor, como o Marcelo disse, para isso. E aí nós vamos num outro ponto que é onde eu queria chegar. Porque tem muitas pessoas que se preparam, buscam se preparar, fazem tudo lá o negócio certinho, mas não conseguem aplicar. Já repararam? Não conseguem aplicar. A aplicação, ela é uma coisa mais difícil. Ou quando aplica, ela aplica mecanicamente. Então, eu confesso que na escola, no nosso processo de aprendizado, muita coisa você lê, então, é a decoreba, né? Então tá ali, eu decorava o que estava ali. Chegava na hora da prova, eu aplicava o que eu tinha decorado, tirava uma boa nota, mas de conhecimento era 0. Eu não absorvia, eu fui absorver muito tempo depois. Por quê? Porque olha só que interessante,
Nós decoramos, nós aplicamos, mas não absorvemos. E isso acontece no meio espírita ou espiritual. Por isso que a reflexão ela é sempre um pouco mais profunda. E Emmanuel nos diz que nós nos desvelamos por conta disso também. Então, por exemplo, muito bem, precisamos fazer a caridade. Nos desvelamos e nos revelamos. Nos revelamos, exatamente. Então, por exemplo, nós temos aqui o conhecimento e aí a gente passa a tentar praticar o bem ou toda a cartilha como nós aprendemos. Às vezes vai depender muito do nosso sentimento e daquilo que de fato nós conquistamos em ponto final. Por exemplo, porque isso até certo ponto é um exercício. A caridade é um exercício, a compreensão é um exercício. Mas quando nós chegamos lá do outro lado, às vezes muitos dos irmãos, eles acabam se assustando que eles evoluíram muito menos do que eles imaginavam. Por exemplo, eu posso trabalhar de repente 30 anos ou mais dentro de uma casa espírita, me dedicar parte do meu tempo, que não é esquecida, vamos deixar isso bem claro, tudo é válido, e eu chego lá do outro lado achando que eu tenho um certo tipo de evolução. E eu chego, e o meu mentor espiritual, e aí, quando eu chego do outro lado, minha consciência fala mais alto, eu descubro que eu não evolui tanto assim. Ficou devendo. Porque embora eu tenha feito mecanicamente aquilo, eu não evoluí verdadeiramente no meu sentimento. Eu acabei retendo muita pouca coisa. E às vezes é até pior. No teu caso, Zé, você, por exemplo, dá preleção na Casa Espírita Paulo de Tarso. E as suas preleções são maravilhosas. Eu fico, não estou falando só por mim, já te falei isso, mas eu fico vendo as pessoas, elas se motivam. Você vê que elas se tocam com o que você fala. Eu acho que você muda bastante comportamento com o que você fala, o que é muito bom. Mas e se você chegar lá, e aí o teu mentor vai falar assim, Zé, você mudou a vida de tanta gente, Zé. Mas a sua não. Mas aquilo que você falou tanto, você não conseguiu tolerar a tua esposa, você não conseguiu, né? Ele te fala, e aí você fala, puxa vida, né? Sim. Vamos lá de novo, né? Ô Cicinha, o exemplo de tolerar a esposa é só um exemplo, viu? Fica tranquila. É um exemplo, assim, diante do contexto, tá? Sim. Exatamente. Cicinha, pra quem não sabe, é minha esposa. Então, os irmãos já estão informados o porquê da anotação. Mas é verdade, Guilherme. Por quê? Porque uma coisa é o que a gente consegue aprender, o que a gente consegue aplicar, mas o que a gente consegue de fato cristalizar, que acaba sendo muito pouco, infelizmente, porque nós ainda somos muito ignorantes. E é isso que a gente retém, que tem validade. Muitas coisas que a gente acha que a gente está retendo, na prática a gente não tem. E quase sempre a gente tem uma dificuldade maior com aqueles que nos são mais caros e nos são mais próximos. É onde tem mais emoção, onde tem mais sentimento, onde é mais difícil da gente evoluir. E às vezes, quando a gente fala em relação aos outros, é muito fácil. Mas quando nós estamos junto daqueles, na nossa intimidade, o nosso sentimento fala mais alto também. Então, a gente tem que ter também essa consciência de praticar, mas praticar absorvendo, não é o fazer por fazer, né? Aí, senão a gente pode virar lá para o mentor espírita e falar, mano, mas eu me dediquei 30 anos na casa espírita, eu fiz caridade, não está escrito que tem que fazer caridade? Eu fiz caridade, agora quero a minha parte, não é assim que a gente imagina? Exatamente, sim, negociação com Deus. Exatamente, e aí ele vai falar, não, olha, é o que você conquista, você é uma pessoa melhor? Esse é o ponto. Você de fato está se transformando uma pessoa melhor? Às vezes a gente não consegue enxergar, mas nós sabemos que às vezes sim. Às vezes mais do que nós imaginamos. A gente às vezes imagina menos e é mais. A gente às vezes imagina mais e é menos, né? Mas o foco tem que estar aqui, ó. Você tocou num ponto importante. Às vezes a gente tem um tipo de relacionamento com os irmãos do trabalho, ainda vai bem. Os irmãos da casa espírita ainda vai bem. Mas chega em casa... Aí, pelo menos eu consegui uma coisa, identifiquei, eu tenho problemas aqui, então eu preciso trabalhar essa parte onde eu tenho o maior problema. Olha como Deus também é misericordioso e nos ensina, né, Marcos? É verdade. Até puxando um gancho disso, é um outro tema do Evangelho, mas o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou pedir para você então, Marcos, para a gente fazer mais uma pausa musical. Claro. E aí eu vou aproveitar o seu
essa sua deixa, e aí a gente retorna em seguida com o seu comentário, tá legal? Isso aí, ótimo. Obrigado, viu? E em homenagem ao Lucas, que a gente estava falando dele, na voz do Padre Lucas, vamos ouvir a música O Chamado. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e para fazer a pausa eu interrompi um pensamento aqui do nosso querido Marcos. Fique à vontade, Marcos. Não, então, eu estava comentando, pensando no seguinte, né? Para a gente chegar nesse ponto de vestir a túnica, né? Ou seja, de nos purificar ao ponto de ser digno a entrar na festa, né?
Normalmente a gente pensa assim, pô, mas isso vai muito do sacrifício, né? E se confunde com o sacrifício sendo sofrimento, através de sofrimento, através de dor, né? Não é isto, né? Até eu li um trecho que mostra o seguinte, que o sacrifício é a luta contra as suas próprias imperfeições, né? É a renúncia, né? Os irmãos, como você estava me falando aqui no intervalo, renúncia das suas próprias imperfeições, você reconhecer que você é imperfeito e tentar melhorar. E até tem assim, né? O que mais agradaria a Deus se não a sua própria melhora? Né? Você chegar a este ponto. E até o Guilherme falou, né? Dos 7 bilhões de vidas nesse planeta. Quantos desses 7 bilhões... o Guilherme, você até citou isso. Né? O que eu estava pensando, desses 7 bilhões, quantos que estão aqui na última encarnação, que não vão precisar mais encarnar? Eu imagino que sejam muito poucos, né? Pouquíssimos, E talvez sejam esses o que Jesus queria dizer com os poucos escolhidos. Os outros serão um dia. Serão. Né? Mas primeiro eles vão para as, entre aspas, trevas, né? Para passar pela aprovação, depois reencarnar e tentar de novo. Isso mesmo. Estão vestindo a túnica. O dia que amarmos o mendigo da rua do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, que amamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, aí sim nós não mais precisaremos reencarnar no planeta Terra, no atual momento da evolução desse planeta. Perfeito. Né? Então, Ô Marcos, você gostaria de falar também sobre a porta estreita? Vamos fazer pelo menos uma pincelada, aí a gente caminha para o encerramento, né? Que a porta estreita, que nós devemos fazer a opção da porta estreita, né? E para entrarmos na porta estreita, é preciso que nós emagreçamos o nosso ego. Né? O nosso ego é muito gordo, muito volumoso, é muito cheio de imperfeições, de egoísmo, de orgulho. Então, o nosso ego tem que ser... essa é a visão que eu tenho, né? Então eu gostaria de ouvi-lo, né? Nós deveríamos diminuir, deveríamos emagrecer, porque se nós não emagrecermos o suficiente, nós não conseguimos entrar na porta estreita. É verdade. Nesse tema da porta estreita, eu recorri a um texto do Emmanuel, Vinha de Luz, que fala a porta estreita, né? Que ele coloca o seguinte, né? Quando o espírito está próximo a reencarnar, ele se dispõe a passar pela porta estreita. Não, eu vou. É uma outra figura, né? Sem dúvida. Você vê, ao contrário, né? Quer dizer, antes de encarnar, ele se comprometeu, né? Reconhece a necessidade do sofrimento reparador, anseia o sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina e compreende a dificuldade que enriquece. Mas aí ele reencarna. Né? Porque na hora de reencarnar, não, pode deixar que agora eu vou encarar essa bagaça. Vou com tudo. Né? Eu vou com tudo, eu quero superar os desafios. Deixa comigo, comigo. São Benedito, agora é comigo, né? Aí ele reencarna, pronto. Volta a procurar todas as portas largas possíveis, né? Onde transitam as multidões, né? Emmanuel, onde transitam as multidões. Ele vai por esse caminho, quer dizer, esquece, né? E só se dá conta do engano quando a enfermidade lhe aflige e lhe requisita o corpo. Ou seja, está na hora de desencarnar novamente. Aí ele lamenta, se fosse possível voltar ao tempo. Ou seja, né, dentro dessa encarnação, se eu pudesse consertar o que eu fiz, mas aí já é tarde. Então achei muito interessante essa... Sem dúvida, nossa, uma perfeito. Bela... Porque aí, mas é tarde, né? Aí, a porta estreita, ele não foi digno de passar por ela, no caso, não quis, né? Recua justamente no serviço justo. E aí se acomodam nas portas largas. Perfeito. Eu citei esse texto do Emmanuel, que é ao lado
da reencarnação, um momento antes da reencarnação, depois o caminho de volta. Mas aí também tem a esperança, né? Que é a esperança sempre naquele pensamento do Chico, né? Que é aquele pensamento famoso dele mesmo, não é do Emmanuel, não é de nenhum benfeitor espiritual. Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas sempre é possível começar agora e construir um novo final. Mesmo para quem está doente de cama, né, inconsciente, entendeu? Lá na UTI, né, daqui a 2 horas vai desencarnar. Nessas 2 horas você pode ter ali, consertar muita coisa que ficou. Por essas 2 horas. Se tiver de coração, né? E você até citou isso na oração de hoje, no Anel de Luz. Exatamente, lá no Anel. Essa frase de Chico tem um poder de... Não, é impressionante, poder, né? de esperança, de renovação. De resgatar tudo, né? Incrível, né? José Você Irmão. sair do passado, né? Se a gente ficar mastigando o passado e tudo, ele lança a nossa visão para frente, né, Marcelo? Naquilo que o tempo já deixou. Já deixou. Isso que o Marcos falou, quantas vezes eu escuto, né, de pessoas dizendo assim: eu nunca tive um relacionamento muito bom com meu pai, mas foi naquela última semana de vida dele que ele estava na CTI que eu, sentado do lado dele, pude colocar em pratos limpos tudo que na vida inteira a gente não conseguiu. Então, às vezes, né, a gente veio aqui, por exemplo, para resolver um problema com um familiar nosso, que a vida toda a gente não consegue, mas nessa última semaninha, né, a gente pode resolver. Deus dá as oportunidades, né? Beleza. E viu, José Irmão, essa frase aí merecia ser de autoria do Chico, né? Sem dúvida. O Chico para desfechar com chave de ouro, né, essa sua passagem, né? Ele que foi o médium, o intermediário de tantos pensamentos iluminadores que a humanidade ainda não tem ideia do trabalho maravilhoso que esse homem simples de Pedro Leopoldo deixou. Ele merecia, né, deixar esse pensamento. A gente não tem nem ideia do resgata a esperança, resgata tudo, né? Do calibre desse espírito, né? Porque uma das características de Chico aí, sem santificar nem nada, mas é inacreditável, que eu acho que é uma das características dos grandes, é ser discreto, né? E Chico é extremamente discreto, só mostrando a humildade que ele é, né? Quer dizer, quanto mais discrição e humildade ele tem, só mostra a grandeza desse espírito que nós, né, ainda não temos total certeza de que espírito é esse que passou aí, mas foi um espírito extraordinário, né, que nós conseguimos, até me arrepio, que nós vivemos aí na mesma época dele, né, ao ponto dele emocionar, né, independente de religião, independente de tudo, né, é inacreditável. E essa frase, Marcelo, foi uma frase muito importante para mim. A primeira vez que eu a li lá na casa espírita, assim, sabe aquelas frases que parece que abre assim, você é luz mesmo, né? Vem uma luz e fala: meu, olha que frase, porque, né, quando você começa o seu treinamento espiritual, religioso e tudo, às vezes você fica mastigando algumas coisas do passado, falando: puxa, mas isso poderia ter feito diferente, isso. E quando eu li essa frase, foi de um ânimo, foi de uma esperança e de um amor. Aí a gente começa a entender o significado do amor, né? Como ele é renovador, como ele é para frente. É que ele consolou tantas mães, né? Com a que buscaram por causa das perdas dos seus filhos em idade mais jovem, né? Evidentemente. E essa consolação, ele, né? Num determinado momento ele teve esse insight, né? Essa iluminação de receber esse pensamento maravilhoso, né? Sem dúvida. Gostaríamos de carinhosamente iniciar as nossas despedidas e enviar um abraço carinhoso ao nosso querido Adriano. O Adriano, que é um companheiro, um amigo de coração, que abriu as portas da Rádio Capela para nós, aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, para que nós possamos fazer essa troca de experiências, essa troca de informações, de conhecimentos. E esse abraço carinhoso ao Adriano